Fala pessoal, neste vídeo de 1 hora você vai ouvir as mais loucas teorias e informações que talvez você não conheça de Zelda. Curiosidades de Ocarina of Time, Twilight Princess, Majora's Mask, que você pode gostar. Estou fazendo esse vídeo porque eu não vou ter muito tempo para postar, já que eu estou voltando ao trabalho. Vocês sabem, sou professor de história. Então se você curte o canal, assiste até o final, dá um like, comenta aqui embaixo o que mais você gostaria de ver sobre The Legend of Zelda. Zelda tem histórias maravilhosas e jogos incríveis. Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker e um dos meus favoritos, Twilight Princess, a Princesa do Crepúsculo. Este jogo tem uma história muito profunda, personagens muito interessantes e curiosidades maravilhosas. Mas neste vídeo eu vou falar sobre um personagem, destrinchar a sua lore, o seu passado, o seu futuro e criar algumas teorias. Falaremos sobre a Sombra do Herói, a personificação do legado e da honra. Zelda foca muito em legado e honra, e ele é uma criatura que encarna o espírito de um guerreiro. E é por isso que ele é capaz de fazer tudo o que ele pode fazer em Twilight Princess. Aparecer no mundo material, no plano material, como um lobo dourado, e no plano espiritual aparecer como uma criatura usando uma armadura. Ele é comumente confundido com um Stalfo, e de fato ele parece um Stalfo, mas não necessariamente é um. Ele é a sombra do herói e ajuda o Link, da Princesa do Crepúsculo, a salvar a sua amada terra de Hyrule. Antes de falar da lore, vamos fazer uma contextualização porque a Nintendo provavelmente criou ele. Twilight Princess ele foi feito mais maduro e sombrio propositalmente, porque o Wind Waker foi muito mal recebido quando foi lançado. Ele é um jogo bom, mas não é por onde os fãs esperavam. E a Nintendo é meio doida. Como eu já disse, ela cria coisas da cabeça dela. Ela não ouve muito a fanbase, e antes ouvia menos ainda. O pessoal amou Ocarina of Time e Majora's Mask. E nos anos 2000, a Nintendo tinha botado vários trailers e animações pré-renderizadas em CGI realistas, do Link lutando contra o Ganondorf e várias outras questões. Então os fãs ficaram esperando um Zelda maduro, um Link adulto. Quando o Wind Waker foi lançado com o Link em formato cartoon, o Toon Link, foi uma catástrofe. E apesar de Wind Waker ser um jogo bom, com alguns problemas de design, né? A parte de encontrar os mapas da Triforce é um saco. E a dificuldade de achar, pescando os fragmentos da Triforce é um porre maior ainda. Ainda assim é um bom jogo. Mas a Nintendo, quando viu os erros em Wind Waker, tentou criar Twilight Princess da forma que os fãs queriam. É uma das poucas vezes que eu acho que a Nintendo tentou lançar, não uma coisa diferentona, mas lançar o que o público queria. Um Zelda com uma história mais madura, tal qual Ocarina of Time e Majora's Mask, focado em combate e em aventura, em um universo mais sombrio, e é exatamente o que Twilight Princess saiu. A Nintendo fez isso porque o Nintendo GameCube não estava indo bem, ele não estava vendendo tanto quanto a Nintendo esperava. Ele era um dos consoles mais fortes da época. Na minha opinião, o GameCube é mais forte que o PlayStation 2, mas devido aos mini DVDs e várias outras questões, ele não estava indo bem naquela geração. Então a Nintendo lançou o Zelda Twilight Princess. Lançado em 2006 para o GameCube e posteriormente para o Wii, ele foi o primeiro Zelda cross-gen da Nintendo. Ele foi feito para dar um último suspiro ao GameCube, que estava sendo extinto ali em 2006, e um fôlego vitorioso para o Wii, que deu certo. O Wii foi um dos maiores sucessos da Nintendo. E Twilight Princess é um Zelda bom. Como a Nintendo se deu mal no GameCube por ter feito o que ela queria fazer, no Wii ela tentou fazer o que os fãs queriam fazer. Vamos fazer um breve resumo da história antes de eu falar da Sombra do Herói. A trama acompanha a história do Link, um jovem fazendeiro Hylian que vive na vila de Ordon, o único Hylian em Ordon, onde tem vários outros humanos, não Hylians. Ele tem várias amigas que gostam muito da Epona e uma delas que parece que tem um certo interesse romântico com o Link. Só que tudo muda quando os monstros de Ganondorf invadem Ordon e capturam as 3 meninas e derrubam o Link. Ele vai atrás deles e atravessa um portal para o Crepúsculo, onde ele é corrompido e se transforma em um lobo. Isso é um fato muito interessante. Todas as pessoas ficam de forma espectral quando chegam para o mundo tocado pelo Crepúsculo, quando o Guardião foi morto. Mas o Link não. Provavelmente por causa da Triforce, ele se torna um lobo, o Wolf Link. Mais à frente ele conhece Midna, uma criatura misteriosa que depois vai ser revelada a Princesa do Crepúsculo, mas eu falarei mais no vídeo completo da história de Twilight Princess. E ele enfrenta Zant e Ganondorf. E aí é um Zelda padrão, com várias aventuras e chefes muito interessantes. Ele parece uma releitura de Ocarina of Time. O que deu certo em Ocarina of Time, eles melhoraram em Twilight Princess.
É tipo aquele copia de você mesmo, mas não faz igual, não mexe em time que tá ganhando, é tipo isso. Tanto que até hoje ele é um dos Zeldas mais vendidos. O Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom são os mais vendidos de Nintendo Switch. Depois vem o Ocarina of Time de Nintendo 64. E depois vem ele, o Twilight Princess. Só a versão de Wii, sem contar a versão de GameCube também. E a versão de Nintendo Switch e Wii U, os remakes. Ele é o quarto ou quinto Zelda mais vendido. Só a versão de GameCube moeu a versão de GameCube do Wind Waker, que vendeu só 4 milhões de cópias. Ele é a prova que a Nintendo se esforçou em fazer uma sequência digna, e é um dos meus Zeldas favoritos. Durante as suas andanças na história, após encontrar Midna, após fazer muita coisa, o Link encontra um lobo dourado, a sombra do herói. O primeiro lugar que o Link encontra a sombra do herói é do lado de fora da entrada do Forest Temple, do Templo da Floresta. O lobo dourado brilhante rosna para o Link e o ataca pulando nele, e magicamente transporta o Link para um plano alternativo da existência. O primeiro aparecimento da sombra do herói é muito interessante porque ele parece ser um subchefe, um mini-chefe e não um mestre. É um rumo totalmente inesperado que eu acho que a Nintendo faz de propósito, porque ele é um subchefe que quer te ajudar. Ele literalmente treina o Link. E é muito maneiro esse primeiro encontro, porque a sombra do herói desembaia a espada e fica em posição de combate, esperando que o herói faça o primeiro movimento. E o herói, o Link, ataca a sombra do herói. E isso se prova um erro, pois ele bloqueia o ataque do Link e o derruba, sem esforço no chão. É um momento de delicadeza maravilhoso, porque você espera um chefe, você espera que tem que enfrentar ele, então você ataca. Ele não ataca primeiro, você vê isso, ele não ataca nesse primeiro momento nenhuma vez, ele espera você atacar. Após derrubar o Link no chão como se não fosse humilhação bastante, ele abaixa as armas e solta o discurso no jutsu. Ele fala uma frase maravilhosa. Uma espada não exerce força, a menos que a mão que a segure tenha coragem. Lembre-se dessas palavras. E aí, como se não bastasse a humilhação do Link de praticamente derrubado por um cara que parece um Stalfo, ter levado o sermão na cara, o Link ainda ouve: você está destinado a se tornar o herói das lendas. Mas o seu atual poder é nada mais do que uma desgraça. E ele diz que o Link precisa encontrar a coragem e o treinamento para poder vencer os horrores que estão se desencadeando sobre Hyrule. E fala que se o Link realmente deseja encontrar a coragem para ser um herói, então ele será digno de aprender os golpes e os segredos da sombra do herói. E então ele aprende várias técnicas, algumas obrigatórias, algumas que são optativas. A primeira é obrigatória, o golpe final. Vai ser o golpe que ele vai usar para derrotar o Ganondorf. Esse golpe não tem como não aprender, porque esse golpe é fundamental. O golpe final é a derrota do Ganondorf. E essa reviravolta é épica, porque se você jogou pela primeira vez, você esperava um inimigo, um sub-boss, mas na verdade você encontrou um professor. E esse é o dever de um professor. Tirar você da zona de conforto. Eu já gostava muito do personagem A Sombra do Herói. Quando eu joguei o jogo pela primeira vez, eu estava fazendo a minha faculdade para ser professor. E hoje, me tornando professor, eu gosto ainda mais dessa introdução da Sombra do Herói. Isso é um professor. Ele não tem que se mostrar superior a você. Ele tem que propor um desafio. Eu às vezes fico pensando se a Sombra do Herói se manifesta como um guerreiro cadavérico com um capacete, pois é como ele estava no momento da morte, ou ele escolheu parecer assim. Parece um mal, o mal que você deve enfrentar e superar. A Nintendo não deixa isso claro, obviamente. Mas eu fico imaginando, ele tem o poder de se tornar um lobo no mundo material? Talvez ele tivesse o poder de mudar de forma no plano imaterial, não sei. De qualquer forma, ele ensina vários ataques, e os melhores ataques são o dele. Em que pese alguns ataques sejam facultativos a aprender, eu recomendo que você aprenda todos se você jogar Twilight Princess. São todos muito maneiros. Você pode encontrar a Sombra do Herói 7 vezes ao longo da história. E o número 7, eu acho que a Nintendo botou de propósito, porque os 7 anos que o Link adormeceu em Ocarina of Time, 7 sábios que ele teve que liberar. Caso você ainda não tenha percebido, a Sombra do Herói é o herói do tempo de Ocarina of Time. O livro Hyrule Historia confirma isso. E todas as habilidades que ele ensina são cruciais para enfrentar Ganondorf e Zant. Principalmente a batalha final contra o Ganondorf. Se você não aprender todas as habilidades da Sombra do Herói, a batalha é muito mais difícil, o duelo final. Se você aprende, você moe o Ganondorf. E sem precisar apelar para a vara de pesca, hein? Eu tô de olho, hein? Eu sei que muitos aqui devem ter apelado pra vara de pesca. É um meme. Em vários Zeldas, a Nintendo de propósito põe o Ganondorf. Quando você põe a vara de pesca, ele fica olhando pra ela e não ataca e baixa a guarda. É um easter egg que a Nintendo faz. E tem uma coisa que é uma certa polêmica. Na enciclopédia de Zelda, disse que ele é um Stalfo. Já no Hyrule Historia, disse especificamente
que quando o Link de Twilight Princess adentra ao crepúsculo, o símbolo da Triforce e da coragem nas costas de sua mão começa a brilhar, e ele se transforma em uma fera. Com o tempo, ele encontra o traje verde do herói, e, após retornar à forma humana, o espírito do ancestral de Link, o herói do tempo, ensina a ele seus segredos. Desde que voltou à Era da Criança, o espadachim lamenta o fato de não ser lembrado como um herói, por não ter passado seus conhecimentos devidamente, e, por essa razão, ele passa o treinamento de sua coragem, de suas habilidades e de suas técnicas secretas para o Link de Twilight Princess. E no final do último treinamento ele fala: "Você finalmente dominou todas as habilidades ocultas. Mesmo que eu tenha aceitado a vida como herói, não pude transmitir as lições daquela vida para aqueles que vieram depois. Finalmente aliviei estes arrependimentos. Você que marchou através de inúmeros inimigos, cada um mais poderoso que o anterior. Você que agora olha para o futuro com uma visão sem neblina. Você certamente pode restaurar Hyrule à sua antiga glória, que outrora fora como a terra escolhida pelas deusas. Vá e não vacile, meu filho." Ou minha criança, porque my child pode ser minha criança ou meu filho. As duas traduções são possíveis. Claro que provavelmente eles não estão falando meu filho no sentido literal, de filho consanguíneo direto, mas como herdeiro do espírito do herói. Talvez, aí vem a parte da teoria, que muitos acreditam. O Link de Ocarina of Time foi um grande guerreiro, lutou em muitos combates. Apesar dos jogos terem só Ocarina of Time e Majora's Mask, acredita-se que ele tenha se envolvido em muitos outros problemas que a Nintendo não repassou para jogos, e que ele ficou muito tempo sem poder retornar a Hyrule. Foi tocado por muitos poderes sombrios, como a Máscara da Divindade Feroz, por exemplo, e provavelmente morreu sem herdeiros, sem filhos ou filhas. Uma vez que eu já expliquei que a linhagem da deusa se passa pelo sangue, mas a linhagem do herói se passa pelo espírito, não necessariamente são filhos consanguíneos. O jogo Skyward Sword e o Hyrule Historia explicam isso, demais amaldiçoa o sangue da deusa e o espírito do herói. Então, talvez o Link de Ocarina of Time nunca tenha conseguido se casar e ter filhos ou filhas, e ensinar para estes o que ele sempre quis, o seu legado de combate. Pois para um pai ou uma mãe, nada é mais virtuoso e valoroso do que ensinar aos que vêm depois o legado de 1000 gerações que vieram antes de nós. E por isso que a Sombra do Herói finalmente encontrou a paz, pois ele transmitiu o que ele mais valorizava, suas habilidades, seus golpes secretos. Transmitiu o legado de 1000 heróis que vieram antes dele para 1000 heróis que viriam depois dele, assim mantendo o legado de gigantes, do espírito do herói. Essa é a história da Sombra do Herói, uma história, no final, focada um pouco em teoria, mas que provavelmente é confirmada, se você olhar bastante Twilight Princess, o Hyrule Historia e até mesmo a Enciclopédia de Zelda. Os maiores problemas que as teorias e timelines de Zelda têm é por causa da Enciclopédia de Zelda, porque ela confunde e fala coisas que contradizem jogos e até mesmo o Hyrule Historia em certos momentos. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente. Muito obrigado. E se está gostando do canal, assista outro vídeo. Aqui à direita, a história de Ganondorf, também com um pouco de teoria. Aqui à esquerda, o início da timeline de Zelda. E aqui abaixo, uma playlist e um vídeo que vocês podem gostar. Assista até o final, ajuda demais. Obrigado e até a próxima, heróis e heroínas de Hyrule. O Zelda Majora's Mask é um dos Zeldas mais interessantes que a Nintendo lançou. Ele tem uma máscara do capeta, uma lua com cara raivosa, gigantes divindades narigudas e um casamento que é um pouco polêmico, vamos dizer assim. Isso daqui dá uma cadeia. Claro que é uma maldição, mas isso fica pro vídeo que eu falarei sobre a história de Majora's Mask. Neste vídeo vamos focar em o que raios é Termina e como o Link chegou de fato ali e como ele poderia ter saído dali, porque a Nintendo fez uma história inteira com a premissa do Link procurando a fadinha dele, a nave. O coitado enfrenta uma aventura inteira para evitar que o mundo seja destruído e ele não acha a nave. Ele vai embora continuar a busca. Esse jogo é literalmente inteiro uma side quest, mas é maravilhoso. Mas se você não conhece nada de Zelda Majora's Mask, vou dar um pequeno resumo aqui da criação e do universo. Vamos lá. Como você já deve saber, ele surgiu de um desafio. O Shigeru Miyamoto, o criador de Zelda, queria fazer uma espécie de continuação do Zelda Ocarina of Time para o 64DD, um sistema de expansão para o Nintendo 64, para usar discos ópticos, visto que a única grande limitação do Nintendo 64 era usar cartucho.
O projeto seria o Ura Zelda, em uma tradução literal, o outro Zelda, que era literalmente o jogo do Zelda com dungeons retrabalhadas e mais difíceis, que virou posteriormente o Zelda Ocarina of Time Master Quest. Mas outra parte da equipe, principalmente o Eiji Aonuma, queriam criar novas dungeons, nova aventura. E teve uma discussão entre o Miyamoto e ele. Então foi-se dado um desafio a Aonuma. Você pode fazer um novo Zelda, desde que você o desenvolva em 1 ano. Foi permitido que ele usasse toda a base e motor gráfico do Ocarina of Time, e o Eiji chamou a galera para fazer o jogo. E este jogo se chamou Zelda Gaiden, que foi desenvolvido até se tornar o amado Zelda Majora's Mask, ou a Máscara de Majora. E esse é um dos Zeldas mais diferentões que a Nintendo já criou. Este vídeo não será muito focado na história de Majora's Mask. Eu tenho um vídeo focado só na história, na lore e um da timeline. Vão estar na descrição do final e você pode assistir se quiser. Mas se você já conhecer a história, vambora. Tudo neste Zelda é diferente. O esquema de 3 dias, a sensação mais obscura e sombria que você sente ao jogar, os paralelos com luto, tristeza e morte. Enquanto Ocarina of Time falava de morte de uma forma mais velada, Majora's Mask pega muito pesado na questão de luto e falecimento. Então por isso, eu e muitas pessoas pensamos, o que é Termina? Este vídeo é focado 100% em lore, utilizando Hyrule Historia, o jogo de Majora's Mask e algumas outras informações que a Nintendo lança. Mas a conclusão de Termina é puramente especulativa, porque a Nintendo não confirmou necessariamente o que é Termina. Em Majora's Mask, vocês já conhecem, o Link estava vagando pela floresta em busca de Navi, quando ele encontra um Skull Kid com a máscara de Majora. E sim, é aquele Skull Kid de Ocarina of Time. Ele furtou a máscara do vendedor de máscaras feliz, aquele homem dono de uma loja de máscaras, lá na cidade do castelo de Hyrule. Era uma máscara muito perigosa, com um poder misterioso. E quando Skull Kid colocou, ele foi suplantado pelo poder da máscara, que o guiou para o caminho obscuro como se ele fosse uma marionete. Skull Kid rouba a Epona e a Ocarina do Tempo. E Link se agarra no cavalo para evitar que ele fuja, e acaba correndo atrás dele por Lostwood, a floresta perdida de Ocarina of Time que você já deve conhecer. Ele se depara em uma clareira relativamente aberta, e passa por uma pequena passagem, que é dentro de uma árvore, em uma tora, entrando em uma clareira um pouco mais fechada. E ele entra em uma segunda árvore, esta impregnada de cogumelos. No interior da árvore, ele despenca de uma altura vertiginosa, vendo coisas muito estranhas, como máscaras e imagens que ele ainda desconhece. Graças ao poder da Majora, o Skull Kid amaldiçoa Link e ele torna-se um Deku, uma pequena criatura de madeira. Neste ponto, teoricamente, Link já entrou em Termina, nesta queda absurda que teve imagens estranhas. E tem a primeira grande diferença do jogo original de Nintendo 64 para o jogo remake de Nintendo 3DS. No jogo original, literalmente aparece no chão uma Triforce fragmentada, destruída, fora de formato, que poderia fazer um paralelo que o mundo ali está desconstruído, não é Hyrule. Só que na versão de 3DS foi removido esse sinal. Como Majora's Mask foi criado na versão original de 64, eu vou usar a de 64 como se a simbologia fosse posta de propósito. Então, aquela Triforce quebrada, os 3 triângulos como uma de Triforce desconstruída, para mim, é uma representação importante, mesmo que tenha sido remontada. Importante para entender o Link, o Skull Kid e o mundo de Termina. Link vai passando por várias raízes e pedras super estranhas em formato de Deku Link até chegar a uma passagem. Naquela primeira passagem, ele vê uma árvore deformada e destruída, que é um filho de um personagem importante da trama, lá do Palácio dos Decus, que foi morto aparentemente neste local e sua alma virou a máscara, a máscara de Deku. Este cadáver, esta árvore, mostra que este ponto que o Link já está já é Termina, não é mais Hyrule. Pois não deveria ter uma criatura de Termina ali, a menos que seja um local de transição, e ele tenha falecido ali justamente por causa disso. Mas retornar ali é plenamente possível, porque no final do jogo, o pai dele encontra o filho ali, naquele local. O Link atravessa um longo corredor estranho e espiralado, e quando passa por ele, entra no fundo da base da Cidade do Relógio. E uma porta que nunca mais se abre, fecha atrás dele. E não tem como abrir essa porta. No jogo inteiro, essa porta provavelmente só abre lá na frente para o outro cara encontrar o filho morto quando a Majora's Mask for destruída. Aí essa porta se abrirá. Em Termina, o Link encontra o vendedor de máscara feliz, olha pro céu e vê esta criatura abominável caindo dessa lua do capeta. E aí acontece toda a história de Majora's Mask, que envolve luto, redenção, tristeza. Vários personagens que faleceram, desapareceram, não conseguiram cumprir o seu objetivo.
Os criadores da Nintendo podem não ter pensado de fato em um paralelo para Termina, mas nós conseguimos conjecturar algumas coisas, e é o que vamos falar agora. Termina não tem nenhuma referência a Triforce. Você pode ver que não tem. O escudo do Link chega de Hyrule com ele. E ele consegue comprar, caso o escudo dele seja destruído, outros escudos que ainda tem o logo da família real de Hyrule. Mas aí no caso eu acho que foi mais uma questão de design. Eles botaram desse jeito para não ter que fazer um segundo escudo. Mas vamos conjecturar que o escudo de Termina não teria o símbolo da família real. Seria só a águia de Hylia, talvez, ou até outra coisa. E é por isso que as pessoas têm dúvida a Termina. Termina existe, é um espaço lineal criado pela Máscara de Majora, é um mundo paralelo que tem outras deidades como a divindade feroz. A Máscara de Majora pertence a este mundo ou não? É um estranho? É um ser que chegou externamente igual o Link? São várias dúvidas e vamos tentar resolver agora. Primeiro ponto, a Nintendo não explica exatamente por que, nem o que, nem como. É a Nintendo. Então cabe a nós conjecturar. A maioria dos fãs acredita em 3 possibilidades. Primeiro, Termina é um construto da Máscara de Majora. Esta é a mais difícil de comprovar, porque quando a máscara é derrotada, Link permanece em Termina, e o vendedor de máscaras fala que a energia dela se dissipou. E por que haveria divindades anteriores, como os gigantes, se Máscara de Majora criou este universo? Ou a divindade feroz, que estava em posse dela? Acho que não é isso. A segunda fonte é que Termina é um universo paralelo de Hyrule, e a Máscara de Majora abriu um portal. Veja, está em Lost Woods. Lost Woods é um lugar mágico, que nós já sabemos que tem paralelos diferentes. A Máscara de Majora atravessa 2 passagens em 2 árvores. Uma primeira que é menor, e uma segunda para aquela altura gigante em que o Link despenca. E ali aparenta-se a passagem. O Link literalmente cai de uma altura gigantesca, gigantesca mesmo. E ele não morre quando atinge aquela florzinha. Tá bom, a flor pode ser um amortecedor, mas Termina pode ser um mundo paralelo inferior a Hyrule, um plano inferior, em um sistema de oposição natural. Como? Você me pergunta. Hyrule tem 4 divindades, as 3 divindades que formaram a Terra, Jin, Naru e Farole, e a deusa guardiã da Triforce, que é Hylia. A Triforce literalmente são 3 triângulos dourados e um triângulo vazio que não tem nada dentro. São 3 forças, mas são 4 deusas. Em Termina também tem 4 divindades, supostamente aqueles gigantes são pseudo-divindades daquele mundo. E tem um demônio, que é Demise, em Hyrule, e no caso é a Majora Mask em Termina. Porque não faria sentido Majora puxar Link pra Termina se ele poderia querer destruir Hyrule. Majora não queria destruir Hyrule, queria destruir Termina. E não era só para destruir o Link, era para destruir aquele mundo. Tem 2 possibilidades para Majora. Ela é dita como um demônio antigo criado por uma sociedade profana. E em Kana tem símbolos da Majora lá. No mangá de Zelda, que é um universo paralelo, tem-se a criação de Majora. É um demônio que foi aprisionado por um antigo ser, que pode ser um anjo, ou pode até ser mesmo uma divindade feroz, numa figura diferente, pois parece com o Link, que derrotou o demônio e prendeu ele na máscara, entalhando o rosto nela. Mas lembrando que o mangá não pode ser canônico nos jogos, são universos diferentes. Nos jogos, eu acredito que a máscara, com as fontes informadas, é um ser do mundo de Termina. Tanto que ela só aparece como easter egg em todos os outros jogos da franquia. Ela não aparece fisicamente. Com exceção do Zelda Breath of the Wild, que eu não vou falar sobre isso agora, vou falar no final. Link, no final de recolher todas as máscaras, vai enfrentar a Máscara de Majora dentro da Lua, em um plano diferenciado. E sem entregar as máscaras todas para aquelas criaturas dentro de uma árvore, como você pode ver na imagem, a Máscara de Majora concede ao Link a Máscara da Divindade Feroz. Uma máscara que é mais poderosa que a Máscara de Majora. Quando o Link usa ela na batalha final, a gente moe a Máscara de Majora de um jeito que não tem nem graça. A luta sem a Máscara da Divindade Feroz é uma luta difícil, média. Mas com a Máscara da Divindade Feroz, você moe a Majora de um jeito que não tá no gibi. Ou seja, é óbvio que a Divindade Feroz é muito mais poderosa que a Máscara de Majora. Mas a Majora também é mais forte que os 5 Guardiões, pois eles seguram a Lua com muita dificuldade, enquanto a Máscara de Majora tenta puxar. Então, o que eu acredito? Termina é um mundo paralelo a Hyrule, que já existia independente da Máscara de Majora ou não, que talvez tenha vários portais naturais, porque quando o Link vai embora no último jogo, no Nascimento de um Novo Dia, ele não volta para a parte de baixo da Cidade do Relógio e tenta reacessar aquela velha porta, em que ela deve estar aberta, pois o pai daquele Deku Scrub falecido retorna lá para vê-lo. Link vai embora a cavalo com a Epona para buscar um outro caminho. E outro detalhe, ele está procurando a nave. E no livro Hyrule História, o Link não pode voltar para Hyrule.
Não até Ganondorf ser executado, que ele vai ser executado quando a Zelda se tornar rainha. Pelo menos é o que o livro Hyrule História dizia. Mas aí já é mais uma inferência, porque a Nintendo muda a timeline de qualquer jeito. E depois que o Bafo do Selvagem e as Lágrimas do Reino chegaram, o Hyrule História tá um pouco relativizado agora. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso no futuro. Mas aí chegamos a um problema. Hyrule História diz que Termina existe, que é um mundo material. Já a Enciclopédia de Zelda de 2019 diz que não, que é um construto da máscara de Majora. Mas não faria nenhum sentido ter uma máscara, uma divindade mais poderosa que ela lá, ainda mais em posse da máscara. Só se ela tivesse roubado também do vendedor de máscaras esta máscara. Além da máscara de Majora, é extremamente difícil entender essa parte. Então qual dos dois pontos deve ser considerado? O do Zelda Enciclopédia ou do Hyrule História? O Hyrule História é de 2013, a Enciclopédia de Zelda é de 2018. Então, por mais que eu gostaria de acreditar que a versão do Hyrule História está correta, que Termina é um mundo real, criado por outras divindades, em que a divindade feroz é uma divindade superior lá, como Hylia, por exemplo, Jin, Nairo e Faroli são em Hyrule, o fato é que o Enciclopédia de Zelda é mais recente. Então, Termina não é nada mais, nada menos do que um construto criado pelo Skull Kid com os poderes da Máscara de Majora. Provavelmente, a Máscara de Majora e a Divindade Feroz são máscaras reais que o vendedor de máscara carregava. E, com os sentimentos terríveis da Máscara de Majora, Termina foi criada. Então todas as pessoas que nós ajudamos, todos que nós salvamos, Anju e Café, nada daquilo permanecerá. Porque quando o Link for embora, de acordo com a Enciclopédia de Zelda, tudo desaparecerá. Eu não gosto disso, eu não concordo com isso. Não é o final que eu gostaria para Termina, mas é o final que a Nintendo escolheu. No final, Termina não é real. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente, ajuda demais e assista até o final. E se você quiser, aqui do lado mais algumas playlists sobre Zelda, e eu acho que eu já lancei a história de Majora's Mask, que deve estar aqui no canto, se não, a timeline completa tá no outro. Obrigado e até a próxima. O Zelda Majora's Mask é um dos meus Zeldas favoritos por vários motivos. Dentre eles, a visão mais pessimista de mundo, os inimigos interessantes, as sidequests incríveis. Até hoje eu acho que nenhum Zelda tem sidequests tão interessantes quanto Majora's Mask. E principalmente as curiosidades, mistérios e questões sem resolução que até hoje Majora's Mask tem. Como o tema deste vídeo, a Máscara da Divindade Feroz. Se você jogou este Zelda e não fez 100%, você não botou a mão nessa máscara. É o item mais poderoso de Majora's Mask. E você só consegue essa máscara se fizer 100% dos desafios de máscaras. Coletar. O jogo de Zelda Majora's Mask, você tem que coletar todas as máscaras. Eu não vou dar um grande resumo na lore de Majora's Mask, que eu tenho um vídeo só sobre a lore que vai sair em breve. Mas você tem que coletar todas as máscaras em várias missões e aí fazer os desafios na batalha final. As 4 crianças que vivem na lua, que usam as máscaras do chefe, vão te propor desafios. E se você concluir todos corretamente, no final, a última criança, que é a Majora's Mask, vai te dar a Máscara da Divindade Feroz. É uma das únicas 5 máscaras que transformam o Link em alguma coisa. No caso, na Divindade Feroz. Popularmente chamado de Oni Link. É uma forma única, muito mais alta do que qualquer outro adulto. Sim, se você botasse a Divindade Feroz junto com os outros sprites, ela é mais alta. Não é uma altura humana. Para os padrões de Zelda, é claro. É uma criatura extremamente ofensiva que só usa espada, não tem escudo, uma espada com 2 hélices. Em questão de sprite, é o mesmo sprite do Link adulto de Ocarina of Time, só que maior. No momento da batalha, a Máscara de Majora fala pro Link que seriam lutar entre heróis e vilões, sendo o Link o vilão e a Máscara de Majora heroína. O que é muito irônico, considerando que o papel deles são opostos. A Máscara de Majora quer destruir o mundo, mas ela se vê como heróica. E o Link, por querer salvar todo aquele sofrimento, é visto como vilão por ela. E essa divindade tem um poder tão absurdo que, pensa bem, a Majora's Mask conseguiu, teoricamente, criar aquele mundo todo. Sim, na Enciclopédia de Zelda, fala-se claramente que a Máscara de Majora criou todo o mundo de Termina. Eu discordo, prefiro seguir o caminho do Hyrule História. São 2 livros canônicos de Zelda que se contradizem. Mas enfim, pela Enciclopédia do Zelda, dá a entender que a Máscara de Majora criou aquele mundo. Só que é impossível você criar algo que seja superior a você em níveis absolutos, espiritualmente falando, né? Não vamos falar do ponto de vista material. Eu posso fazer um carro que é muito mais rápido do que eu, por exemplo. Mas em conceitos filosóficos, que é o que Zelda segue, você não cria um ser mais poderoso que você. As 3 deusas, Jin, Naru e Faroi, fizeram a Triforce, que é o ápice do poder delas, mas não é mais poderoso que elas. Então não faria sentido a Máscara de Majora criar um ser mais poderoso que ela. Não condiz com a lore de Zelda.
Se o universo de Termina fosse realmente paralelo de Hyrule e independente como eu gostaria e como Hyrule História dizia, faria plena concepção que a Majora's Mask não é uma divindade, e sim um demônio, extremamente poderoso, mas inferior ao poder de uma divindade, porque em Zelda é mais ou menos assim. As divindades são mais fortes do que demônios, não muito mais fortes, mas é só você ver a batalha de Hylia contra Demise. Eles lutaram e Hylia derrotou Demise. Demise é um rei demônio e Hylia é uma deusa. Então, Majora's Mask, neste caso, seria um demônio, e a divindade feroz uma divindade sombria. Mas, por culpa da Nintendo, em 2017, eles transformaram Termina em uma viagem de LSD. Quando o Link vai embora de Termina, ele volta para Hyrule, Termina desaparece. Me deixa chateado, mas é o que é. Então, eis a teoria, que o Skull Kid pegou duas máscaras, a máscara de Majora e a máscara da divindade feroz. Quando o vendedor de máscaras estava apagadão, caído no chão, essa é a única explicação. O Skull Kid botou a máscara de Majora, mas pegou também a divindade furiosa. Mesmo que não faria nenhum sentido, pois o vendedor de máscaras iria querer a máscara de volta no final. Ah, peraí, ele quer sim, mas não no jogo de Zelda. Não no universo canônico dos jogos, mas sim no universo canônico dos mangás, que tem outro universo. O universo dos mangás e dos jogos não se comunicam, são dois multiversos diferentes, são canônicos e têm timelines entre si. Então, tanto no mangá de Majora's Mask como no jogo, após o Link pegar a máscara da divindade e moer a Majora, o Link aparece vestindo a máscara da divindade de frente ao vendedor de máscaras feliz. Sim, ele aparece. E o vendedor de máscaras fica assustadíssimo. O Link manda o vendedor de máscaras embora e ele retira a máscara da divindade feroz. E é a única máscara que ele mantém. No final da história, ele vai embora com a máscara, a cavalo. E eu acho que a Nintendo poderia ter feito isso nos jogos. Não é o caminho que eles seguiram, infelizmente. Mas o que eu acredito. Depois, a Majora's Mask e a divindade feroz aparecem como easter eggs em Tears of the Kingdom e em Breath of the Wild. E lá no jogo, na descrição das duas máscaras, diz que elas são máscaras poderosas de um passado longínquo, que seus poderes há muito se esfacelaram. E faria sentido, já que, considerando que Breath of the Wild e Tears of the Kingdom podem ser consideradas como o final da linha do tempo, também tem uma visão que acham que é uma linha do tempo paralela, né? A Nintendo sendo a Nintendo. Mas eu prefiro acreditar que realmente é o final da timeline. E a Majora, após a derrota, ficou extremamente enfraquecida, ainda conserva um pouco de poder, tanto que se o Link botar ela no universo de Tears ou de Breath, os inimigos não atacam o Link. Não porque eles não veem, mas eu acho que eles temem o poder sombrio da Majora que ainda reside ali. E se você usar a máscara da divindade feroz, você fica mais forte, o seu ataque aumenta consideravelmente, não em níveis absurdos como no jogo de Majora's Mask, mas aumenta. Fazendo pelo princípio que é o seguinte, o que eu acredito, a divindade feroz é uma divindade renegada. Talvez de Hyrule, ou talvez de Termina. Se você considerar que Termina é um universo paralelo e não um construto da máscara de Majora, é uma divindade de Termina. Se você considerar que era só um construto da Majora, pode ser uma divindade de Hyrule, porque Hyrule tem outras divindades, além de Jin, Naru, Farole, Hylia e outras. Tem seres muito poderosos. Talvez seja uma divindade maligna. Só que, obviamente, se o Link levasse de volta até a Zelda quando ele pudesse retornar, a Zelda, sendo a princesa do destino, junto com o Link, poderiam usar a Triforce, que eles já teriam na época, pelo menos parte dela, para enfraquecer a divindade feroz, ao ponto que ela se torna apenas uma máscara que aumenta um pouco o poder. Não faria sentido a Triforce conseguir destruir deuses, uma vez que foi criada por deusas, mas poderia enfraquecer. É uma teoria. É a verdade? Eu não sei. Usei muito como base os livros de Zelda e os games de Zelda, mas não posso afirmar que é isso. Mas eu sofro, porque eu gostaria que Termina existisse. E poderia fazer uma teoria muito mais elaborada de ser uma das divindades criadoras de Termina, que poderia gerar poder e ser a mais criadora, renegada e sombria. Mas infelizmente, por conta do Zelda Enciclopédia, eu não posso fazer isso. Cara, como eu detesto o Zelda Enciclopédia. Eu detesto aquele livro, ele estraga tudo. Hyrule História explica de um jeito, mas ele não estraga a magia. Porque vamos ser sinceros, se a máscara de Majora tinha poder para criar um universo, um mundo inteiro, como raios ela ia ser derrotada pelo Link sem a máscara da divindade feroz? Então o caminho canônico é o da máscara da divindade feroz. O Link pega a máscara, senão ele não teria como derrotar a máscara de Majora sem nenhuma espada mágica, sem Magic Sword, sem nada. E no final ele ficaria com a máscara da divindade. Voltaria pra Hyrule, porque canonicamente ele volta depois de muito tempo. Ele prenderia ou esconderia a máscara em algum lugar, que faz todo sentido, já que o vendedor de máscara feliz ficou com a máscara de Majora. E aí terminaria toda a história do herói do tempo, que ele fica triste porque ele não conseguiu treinar um aprendiz digno, e ele se torna a sombra do herói muito tempo depois. É isso.
Este vídeo foi tentar emendar o que a Nintendo destruiu. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente. Muito obrigado a todos. Aqui do lado, a timeline de Zelda. Aqui do outro, um resumo sobre a história de Ganondorf. Obrigado e até a próxima. Todas as empresas têm os cabeças de chave. São os personagens mais importantes e que recorrentemente aparecem em novos jogos, filmes ou séries. Por exemplo, a maioria dos jogos de Resident Evil tem o Leon, a Claire, a Ada, o Chris e a Jill. Filmes ou desenhos da Marvel sempre tem Capitão América, Homem de Ferro, Hulk e Thor, e até mesmo personagens menos importantes que reaparecem. E até mesmo a Nintendo faz isso. Todo jogo do Mario, além de ter os clássicos Mario, Luigi e Peach, se tem uma temática mais de RPG, sempre vai ter uma pontinha do Professor Egad, o Yoshi ou algum Toad mais específico. Mas Zelda não. Zelda repete apenas 5 personagens em todos os jogos. Todo jogo tem um Link e uma Zelda, obviamente. A maioria ou tem um Ganondorf ou um Ganon, às vezes um Vaat, e muito esporadicamente tem uma Impa. Zelda tem mais de 20 jogos no canon principal. Tem personagens muito maneiros, que só apareceram uma única vez. É só vocês verem, a Nintendo socou 3 jogos do Tingle, aquele NPC bizarro que parece o Link velho, e a primeira vez que tem um jogo que você joga com a Zelda é de agora. E não, os Zeldas de CDI não contam. Então neste vídeo eu vou falar de 5 personagens que deveriam aparecer mais vezes. Como Zelda é um canon de um universo só, em timelines diferentes que envolvem reencarnação, nada impediria que outros personagens reapareceriam. E é por isso que eu tenho esses 5 personagens que eu vou falar, e talvez você deve ter também. Põe aqui embaixo no final do vídeo quais você também gostaria que voltassem. Vamos do menos importante e do mais fundamental que já poderia ter reaparecido. Primeiro, uma personagem que eu gosto muito, ela é fundamental para a trama de Ocarina of Time. E ela poderia reaparecer porque ela é imortal. Na linha do herói adulto, Saria morre, tudo bem, ela vira uma sábia. Mas na linha do Link criança, não. Eles ainda estão todos lá. Darunia, tudo bem, teria falecido por idade, mesmo que Gorions vivem bastante. Ruto teria falecido, Nabouro teria falecido. Mas a Saria não. A Saria deveria e seria muito bom que aparecessem outras vezes. Nem que fosse um NPC específico. Eles são super importantes para a trama. Ela é a personagem que tem um vínculo mais perene com o Link na história do Ocarina of Time inteiro. E mesmo que ele perca a Ocarina dela, e a Nintendo não conseguiu fazer um sistema bom de remover a Ocarina, só parece que ele troca e joga outra fora, ainda assim ela é fundamental, e eu acho que ela deveria aparecer em mais vezes na timeline da linha criança. Você concorda ou discorda? Seguindo a linha do tempo do herói criança, tem muitos outros personagens que mereciam aparecer e nunca mais foram citados, mas que também podem ser considerados imortais. Vamos falar de outro do Ocarina of Time, o Haru, que ele não apareceu em Ocarina of Time. No Hyrule Story ele já é muito mais antigo, ele já está morto ali. Ele surgiu ainda na Era do Caos, há muito tempo atrás, antes da Guerra de Unificação em Zelda. Ele é poderoso e importante, várias vezes ele surge como Kaepora Gaebora, mas eu gostaria que ele aparecesse. Ele é só um velho sábio, e ele é o que tem menos tempo de tela em Ocarina of Time, mas vocês devem se lembrar que ele que impede que Ganondorf mate o Link. Quando o Link pega a Master Sword, é ele que transporta Link para o Salão dos Sábios, nas portas do Templo Sagrado da Luz. Ele é um personagem sábio que poderia ser muito mais bem aproveitado em outros jogos. Midna. Tá bom que ela apareceu só em Twilight Princess, e o único jogo depois desse é Force World Adventure. Mas você tem que lembrar que o mundo do Crepúsculo é paralelo a Hyrule, então nada impediria que ela aparecesse como easter egg em qualquer outro jogo após Twilight Princess, e ela é uma personagem extremamente carismática. Claro, ela não é imortal aparentemente, quer dizer, não tenho certeza quanto a isso, mas aparentemente eles têm uma vida mais longa que a dos Hylians. O final dela é muito triste. No jogo, obviamente ela se apaixona por Link, e ela sabe que não tem como ficar com ele e vai embora triste. No mangá, que não é canônico na timeline oficial, mas que tem um multiverso canônico próprio, ou seja, os mangás são canônicos entre si e os jogos são canônicos entre si, mas um não comunica com o outro. Fica ainda mais claro o sentimento que ela desenvolve por ele. Claro, ela perde essa disputa, mas é muito triste que ela não apareça de novo. Ela só aparece novamente em um spin-off, que eu gosto muito de essa passagem, que é o Hyrule Warriors, o originalzão que mistura as linhas do tempo. Pena que a Koei Tecmo tem um problema sério. As empresas que fazem, Omega Force e Ninja Team, ou Team Ninja, põem um orçamento muito baixo. O jogo tem, de fato, um orçamento muito limitado. Tanto que eles são um estilo Musou, que não tem comando de tropas.
O Musou, o hack and slash clássico, estilo Dynasty Warrior, mas que tem vários outros subgêneros, é um gênero que cabe muito com estratégia. Como tem vários soldados aliados inimigos, a chance de fazer literalmente o Link como um general teria sido maravilhosa. Mas fazer o quê? Eles não fazem desse jeito. Mas foi a única vez que a Midna apareceu novamente, em um spin-off, que alguns não gostam, eu gosto, de Zelda. Outra que eu gostaria que aparecesse mais algumas vezes é a Fi, ou a Fai, o espírito da Master Sword, que estava na espada da deusa. Teoricamente, ela ainda está ali dentro. Tá bom que ela entrou em sono eterno dentro da lâmina, depois que o seu propósito de derrotar demais foi cumprido. E teoricamente, quando o Link puxa a espada Master Sword em Breath of the Wild, você ouve um som que parece o de Fi, mas é só uma referência muito suave, deve ser só um easter egg, mas ela podia aparecer, seria interessante. E por fim, o quinto e último personagem que eu gostaria que aparecesse. Bem, não é bem um personagem, é um equipamento que até hoje me inspira mistério e para muitos de vocês também, e que provavelmente eu vou fazer um vídeo só sobre ele, a Máscara da Divindade Feroz. No final do game de Majora's Mask, você não sabe o que acontece com ela, provavelmente o Link permanece com a máscara, já que ele não entrega ela pro vendedor de máscaras. No mangá ainda é mais claro. Volto a dizer, mesmo sendo um universo paralelo, no mangá de Zelda's Majora's Mask, o Link literalmente fica com a máscara da Divindade Feroz para ele, e ele vai embora a cavalo com Epona ainda com a máscara. Tá bom que ela aparece em Breath of the Wild como um easter egg, junto com a máscara de Majora, que até poderiam ser elas, e vai aparecer um vídeo posterior, que já deve estar aqui linkado ou não, se tiver vai aparecer no final do vídeo, sobre a Divindade Feroz e essa possibilidade, que a máscara que aparece lá é de fato a Divindade Feroz muito tempo depois, com seu poder enfraquecido graças ao que o Link e a Zelda de Ocarina of Time o fizeram. Mas aí entra na parte de especulação e teoria, pode ser mais apenas um easter egg. E easter egg é legal, eu sou fã, quero service, mas eu acho que falta. A Nintendo criou tantos personagens tão interessantes e me dói que eles nunca mais apareçam fora do seu joguinho. Quem sabe se lançar de fato o filme do Zelda, eles tragam algum personagem icônico de volta, como a Nintendo está fazendo. Mas do jeito que eles são, eles só vão criar um monte de outros personagens extremamente carismáticos que não vão usar. Porque, de fato, os Zeldas mais novos, o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, tem vários personagens incríveis, que até o momento só apareceram em 2 jogos. 3, na verdade, se contar o spin-off de Hyrule Warriors. Mas, de fato, Sidon é maneiraço, a Minfa é muito boa, a Paia é super engraçada, os Zonais também, o Haruru Zonai, também ficou muito interessante. Aquela ideia do Haruru que eu acho interessante, acho que botaram o nome dele em paralelo com o personagem, o mago lá de Ocarina of Time, que também é importante, mas mesmo ele não tendo uma grande participação, as pessoas não têm noção do que no Hyrule Story, o Haruru é importantíssimo para proteger a Triforce no Reino Sagrado. Eu fico feliz de terem botado o nome, pelo menos, em homenagem como o antigo rei Zonai valoroso, mas também gostaria de ver o velho mago sábio da luz. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta, comente e me diga aqui embaixo quais seriam os outros 5 ou 10 que você gostaria que reaparecessem. Algum dos que eu citei você não gosta ou não se importa tanto? Acontece. E quais eu poderia ter citado e não citei que você acha mais interessantes? Eu acho que todo mundo concorda que a Midna tinha que aparecer de novo, né? Enfim, estou divagando. Valeu! Zelda é um dos universos mais impressionantes que a Nintendo já concebeu. Uma história de um ciclo infinito de reencarnação, em que uma deusa, a deusa Hylia, abriu mão de sua imortalidade em sacrifício para selar Demise e salvar os Hylians, criando assim o Skyloft de Skyward Sword. E, apesar dessa explicação ser exclusiva do mangá do Zelda, esta origem é válida para os jogos também, mesmo sendo 2 universos diferentes. Zelda nos mangás e Zelda nos jogos são 2 universos diferentes. Mas neste ponto a origem é a mesma. A deusa Hylia abriu mão de sua imortalidade, reencarnando diversas vezes como Zelda. E este herói desconhecido reencarnou diversas vezes como Link. Mas o espírito sombrio, o demônio, Demise, apareceu em diversas formas diferentes, e não apenas como um indivíduo. Mas teve um indivíduo que viveu muito tempo e ele foi apenas um, Ganondorf. Por que Zelda e Link reencarnaram 6 vezes enquanto Ganondorf foi o único vilão durante 3 linhas do tempo? É o que falaremos neste vídeo.
Talvez você não saiba, mas o Ganondorf de Ocarina of Time, de Wind Waker, Phantom Hourglass, Twilight Princess e, teoricamente, o de Tears of the Kingdom é o mesmo cara. Aquele mesmo Gerudo nascido em Ocarina of Time, morto nas 3 linhas do tempo, ele retorna. Mas vamos primeiro falar um pouco da história deste vilão. Ganondorf é um Gerudo, o único homem de uma sociedade de mulheres exclusivamente. Foi um rei, um tirano, mas ao mesmo tempo respeitado por parte dos Gerudos. Enquanto no mangá a sua influência ficou mais diminuta e dividida, no jogo, quando o Link prova-se superior a ele, todas as Gerudos mudam de lado pro lado de Link contra Ganondorf. Ele, teoricamente, é uma reencarnação de Demise, um dos primeiros demônios que queria derrotar Hylia, mas ele tem luz própria. Tanto que em Twilight Princess, mesmo sendo um vilão, ele é agraciado com a Triforce do poder, pois as Triforces têm energia neutra, não são boas ou más, e sim refletem o coração daquele que herda. O Ganondorf tenta conseguir as 3 pedras espirituais, a Pedra da Floresta, do Fogo e da Água. Mas como os locais são abençoados com energia positiva, ele não consegue tomá-las sozinho. Ele não consegue entrar na grande árvore Deku, então ele tem que amaldiçoá-la. Ele não consegue tirar a pedra da família real, dos Horas, então ele amaldiçoa o Lorde Jabu Jabu. Ele espertamente faz com que Link faça o trabalho sujo, reúna as 3 pedras e abra o portão do Templo do Tempo. E quando Link chega até a Master Sword e atira do pedestal, como ele era uma criança e o corpo não estava pronto para carregar a espada, ele dorme por 7 anos. E neste período, o Ganondorf consegue a Triforce e dominar tudo, e corromper o mundo à sua imagem e semelhança grotesca. Quando os 7 anos se passam, o Link tem que fazer a viagem inteira de Ocarina of Time para derrotá-lo, aprendendo as 7 melodias dos 7 templos, da floresta, do fogo, da água, dos espíritos, da luz e da sombra. Ganondorf dá um jeito de matar os 7 indivíduos que tornar-se-iam sábios. Os jogos e também o mangá não deixam isso claro, mas Saria, ou Saria, é devorada por lobos. Darunia morre lutando contra o dragão Volga, pois ele não estava com o martelo sagrado dos Gorons. O jogo não explica muito bem como a Ruto morre, mas provavelmente foi morta por aquelas criaturas que estavam dentro do Templo da Água. Ela simplesmente nada pra cima e desaparece. Nabooru é obviamente morta pelas bruxas do Gelo e do Fogo. E Impa foi claramente torturada dentro do Templo das Sombras até morrer. E assim, o terrível vilão consegue dominar tudo, mas o Link derrota cada um dos líderes dos templos. Até que chega na batalha final, em que 3 caminhos seguem. Nesta batalha final, o Link pode vencer ou ser derrotado. Se ele for derrotado, segue o caminho dos jogos antigos de Zelda. Se ele vencer, no caminho da linha do futuro, segue o Wind Waker. No caminho que o Link volta a ser criança, Twilight Princess e Majora Mask. Mas, em nenhum dos 3 casos, Ganondorf morreu. Na linha em que ele vence, ele triunfa e domina Hyrule por certo tempo, convertendo-se no Ganon, na besta colossal. E isso dá a entender que o Link é derrotado por Ganondorf quando ele já se torna Ganon, não quando ele ainda é Ganondorf. Na primeira batalha, que ele fica voando jogando poder no Link, e eles lutam com espadas, Ganondorf é derrotado em todas as 3 linhas. Mas como na linha do herói derrotado, Ganondorf torna-se Ganon, então é evidente que é nesta batalha, quando ele perde a Master Swords, que ele é derrotado na linha do herói derrotado. Já na linha da criança, Link e Zelda conseguem avisar o rei e convencê-lo que Ganondorf é um vilão, que ele é preso e seria executado. Mas no momento de sua execução, a Triforce do poder se manifesta nele mesmo.
Por quê? Esse cara é foda. Tem muitas teorias do porquê isso acontece. Alguns acreditam que por sua força, porque ele foi empalado com uma espada de luz e ainda assim resistiu. Então a Triforce o viu como valoroso e deu a ele o seu poder. Outros acham que como ele tocou na Triforce na linha do futuro, ela se manifestou no passado, apesar de tudo. Neste ponto eu não posso dizer exatamente o que aconteceu. São conjecturas, a Nintendo fez isso de propósito. Ele mata os sábios e acontece toda a história de Twilight Princess, onde por fim Ganondorf é empalado por Link. E ali de fato Ganondorf morre. Detalhe que o demônio ainda levanta e morre de pé. E mesmo depois de morto ele fica de pé. Esse cara é foda. E por fim, a linha de Wind Waker, em que ele foi selado com a espada mestra, mas depois de muito tempo ele consegue retornar. E sem um Link ou um herói, todo o reino de Hyrule é inundado. E desta vez, muito tempo depois, o Link e a Zelda o enfrentam até que o matam. Ele literalmente tem a Master Sword cravada em sua cabeça e torna-se pedra. Mas então, como ele retorna em Tears of the Kingdom? Porque ele é derrotado nas 3 linhas em algum momento. Quer seja na linha do herói derrotado, que lá na frente ele é destruído no Zelda 1 de forma definitiva, e nas 2 outras linhas ele é derrotado diretamente por Link. Por isso tem essa dúvida. O Ganondorf de Tears of the Kingdom é o único que as pessoas têm dúvida se ele é o Ganondorf da história principal ou não. É uma reencarnação de Ganondorf. Pois fato é, o Rei do Mal de Ocarina of Time, de Twilight Princess, de Wind Waker e da cronologia principal dos Zeldas antigos é o mesmo cara, é o mesmo Rei das Trevas, Ganondorf. Mas e o do Tears of the Kingdom? Há fortes indícios dizendo que sim, é ele, que é por isso que ele está tão enfraquecido em Tears of the Kingdom e ficou naquela forma frágil, quase destruída por muito tempo, até que ele retorna no último Zelda. A Nintendo parece estar unificando a timeline em um único universo, mas nunca se sabe, a Nintendo é meio enrolada em fazer esse tipo de história. O que você acha? Ganondorf retornará em forma definitiva e Zelda será reconstituída em uma timeline única em que o Bafo do Selvagem e as Lágrimas do Reino são a unificação das 3 timelines depois de muito tempo para criar um único novo universo? Ou a Nintendo vai continuar jogando o jogo a esmo e fazendo a cronologia que eles sempre fazem, misturado com muito cuspe, saliva e reza? Qual é a sua opinião? Aqui é o Arauto de Hyrule e Ganondorf é eterno. The Legend of Zelda tem 2 universos canônicos separados. Os universos dos jogos são canônicos entre si, e os universos dos mangás são canônicos entre si. Mas um não interfere no outro, pois há diferenças entre cada um deles. Com exceção de um mangá, que teoricamente ele foi canônico e deu uma briga tão federal porque uma parte da fanbase não aceitou a canonicidade na época, e a canonicidade dele só foi revogada mesmo com o lançamento do Zelda Enciclopédia de 2017. E é o que vamos falar nesse vídeo, sobre esta terrível polêmica que aconteceu e que muita gente ainda se confunde até hoje. Em Zelda Skyward Sword, o Link e a Zelda vão fazer a cerimônia da deusa, que recontam a batalha mitológica em que o herói escolhido da deusa e ela enfrentaram Demise. Isso é canônico, está no jogo, o início inteiro é isto. A espada do jogo, a espada da deusa, que depois ia tornar-se a Master Sword, foi criada especificamente para isso. A Fi, ou Fai, o espírito que habitava na espada da deusa, existia única e exclusivamente para auxiliar o herói escolhido. O jogo canonicamente fala de um herói, tanto que toda aquela cerimônia da elevação da deusa no início do jogo tem um herói que é o acompanhante da deusa. Então, canonicamente, teve um herói que auxiliou a deusa. Quando Hyrule Historia saiu, havia um mangá que seria a suposta história deste herói. Este mangá estava no livro. E, obviamente, se o livro é canônico, o mangá é canônico. E foi assim por muito pouco tempo, porque muita gente já começou a criticar, pois o próprio mangá tinha diferença da história do jogo. No jogo, fala-se que teve sim um herói que acompanhou a deusa, mas Zelda fala que a deusa ficou extremamente ferida na batalha final. Já no mangá, por sua vez, o herói que fica extremamente ferido e morre em combate quando o Skyloft é elevado. E teve uma polêmica na época por bastante tempo. Uma parte da fanbase dizia que o mangá era canônico sim, por isso que estava no Hyrule Historia, e outros diziam que não, porque ele contradizia um dado do jogo. Porque a Nintendo, por sua vez, não se manifestava. E havia um terceiro grupo que dizia uma coisa bem simples. Zelda está contando uma história que ela ouviu. O mangá mostra como a história aconteceu.
Uma coisa não anularia a outra, pois no jogo nós não vimos a batalha, só foi contada. Seria como o livro do Senhor dos Anéis, o Silmarillion, ou Silmarillion, dependendo da pronúncia. São fontes diferentes, ambas canônicas, pois uma é um relato do mangá que contava e o outro é um relato de uma pessoa que não viveu. É uma passagem de uma história oral, e a história se mudou. E durante muito tempo teve essa treta. A própria Nintendo tentou reduzir a crítica e esse problema falando, não, as coisas mudam de acordo com a história, como se fosse a história do mundo real. Alguns heróis não se chamam Link, eles são chamados de Link posteriormente, depois que se tornam heróis. Que essa é uma justificativa do porquê nos Zeldas antigos você podia colocar o nome do herói. E em outros Zeldas já apareceu o nome setado, Link. Nos Zeldas que o nome já vinha setado como Link, o nome daquele herói era Link. Nos jogos que o nome vinha em branco, o nome do herói podia ser o seu nome. Só que depois que a lenda dele acabasse, historicamente, depois de muitas eras, ele se chamaria Link por questão de comodidade histórica. É assim que aconteceria. Entretanto, vendo que provavelmente muita gente não engoliu isso, em 2017 foi lançada a Enciclopédia de Zelda. E, novamente, outra polêmica foi criada. Porque, teoricamente, a enciclopédia descanoniza o Hyrule Historia. Mas eles são vendidos em um box conjunto na Dark Horse, em que o Hyrule Historia é vendido com a capa verde, o Zelda Enciclopédia com a capa azul e os artífices e artefatos com a capa vermelha, lançado recentemente. Se o Hyrule Historia fosse descanonizado, a Nintendo deveria tê-lo tirado de circulação. E os livros, todos eles, são escritos pela própria Nintendo, pelo Miyamoto, pelo Auruma. E não, eu não vou falar os nomes em japonês, tá? Eu vou aportuguesar os termos porque estamos no Brasil. Brasil! Ao longo de muito tempo, várias pessoas ganharam os direitos de fazer adaptações de Zelda para os mangás. Planejo fazer um vídeo depois só falando dos mangás. Mas a adaptação mais famosa é de Akira Himekawa, que é um grupo, não é uma pessoa só. É um pseudônimo de 2 artistas. E eles fizeram adaptações maravilhosas de vários Zeldas, Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess. Eu até me arrependo de ter só do Majora's Mask e do Ocarina of Time aqui quando a Panini lançou no Brasil. Eu deveria ter comprado todos. É um dos meus arrependimentos que eu vou levar pro caixão. Mas fazer o quê? Se você tiver uma cópia aí sobrando que não quiser mais usar e quiser doar pro canal, aí eu aceito. Tô brincando. Mas este mangá, especificamente o de Skyward Sword, era o único mangá que era canônico nas 2 linhas multiversais. Era canônico no universo dos mangás e era canônico no universo dos jogos. Apesar da teimosia de muitos, era. Até o Zelda Enciclopédia ser lançado em 2017. O Zelda Enciclopédia, eu tenho uma relação de amor e ódio com ele de uma forma visceral. Por um lado, ele é muito mais completo que o Hyrule Historia, que tem muito mais artes conceituais. Por outro lado, ele fez algumas escolhas que a Nintendo escolheu que eu discordo profundamente, mas eu não posso fazer nada. Por exemplo, termina-se é só uma viagem alucinógena de ALSD por causa da máscara de Majora no Skull Kid. Isso me deixa fulo, mas é o que é. Antes não era. Antes era um universo paralelo a Hyrule que existia e que ia continuar a existir após o Link deixar. Era assim que era. Fiz até um vídeo completo falando sobre Termina. Hoje é só um construto da máscara de Majora com as emoções do Skull Kid. Quando o Link se retira, os efeitos da máscara de Majora passam e o mundo vai deixar de existir. E é o que está escrito explicitamente no Hyrule Enciclopédia. Não vou focar muito nesse tema, se você quiser vai ver o vídeo sobre Termina. Fato é, o primeiro herói existiu, o herói antes do Link de Skyward Sword. É por isso que tem o Torneio Celestial. Aquele que vence o Torneio Celestial representa o herói. E na cerimônia formal tem a participação dos papéis da deusa Hylia e do herói escolhido. E já era uma tradição que há muito acontecia de acordo com Skyward Sword, e naquela edição o Link venceu. Então, o que você poderia inferir, e o que a Nintendo deixava óbvio no Hyrule Historia, é que este mangá era canônico nas 2 linhas, e que a Zelda contou uma parte da história que ela ouviu, relato oral, então as informações se perdem. Mas depois que o Zelda Enciclopédia foi lançado, o fato é claro, se este herói ainda fosse canônico, ele apareceria na timeline do Zelda Enciclopédia, que surgiu depois. Como ele não aparece, o herói, em que pese tem existido, ele não é o herói do mangá. O herói do mangá prequel de Skyward Sword é o herói das séries de mangás de Zelda.
mas não é mais o herói representante da deusa da série de jogos. Ele existe, ele lutou ao lado do exército da deusa Hylia, ele foi homenageado, ele foi elevado e escolhido para ser o espírito do herói. Mas não é aquela história, por mais que eu ache ela muito boa. Mas não quer dizer que ela não tenha sido no passado e não que ela não possa voltar a ser. Este vídeo abre os vídeos sobre os mangás de Zelda, que eu falarei sobre todos. No próximo vídeo, sobre esta série, falaremos da história inteira deste herói. Destrinchearemos a história do mangá do Zelda pré-Skyward Sword. Se você gostou desse vídeo, like para ajudar, comentário para fortalecer com a sua opinião. Você gosta desse mangá? Você acha que este mangá que estava no final do Hyrule Historia deveria tornar-se canônico uma vez mais nas duas linhas multiversais? Ou não, você acha melhor ir sendo canônico só no universo dos mangás? E dos jogos, talvez um dia a Nintendo faça isso, tapa esse buraco, ponha outra história, não sei. Obrigado, até a próxima, e aqui é o Arauto. Se você perguntar para qualquer fã da Nintendo sobre a cronologia do Zelda, ele provavelmente vai desenhar um quadro complexo, digno de um detetive obcecado falando sobre a cronologia que não faz o menor sentido, mas é maravilhosa. Mas, se você perguntar sobre Zelda 2, Adventure of Link, a reação costuma ser sempre a mesma. Ah, aquele jogo side-scrolling de Zelda, difícil pra caramba. E é o que vamos falar nesse vídeo, o Zelda que o pessoal menos gosta. Por quê? Porque ele é o diferentão. O dicionário define diferentão como aquele jogo que é foda, mas ninguém admite. Dark Souls 2 era assim, e Zelda 2 merece a sua vez. Vamos falar sobre ele. Ele foi lançado em 1987, apenas um ano após o estrondoso sucesso que o primeiro Zelda foi. Ele chegou chutando a porta, trocando tudo que os jogadores amavam. Saiu de uma visão de cima e uma exploração livre e entrou em um combate lateral de plataforma quando entrava em contato com o inimigo. Até hoje teve muitos Zeldas top-down e muitos Zeldas 3D, mas Zelda side-scrolling de combate, este é o único. E apesar do meme, ele tem uma dificuldade que faria um fã de Dark Souls se sentir bem, como eu. Mas por que a Nintendo decidiu consertar um sistema de jogo que não estava quebrado? Por que mudar tanto? O ano de 1987 foi o ano que a Nintendo decidiu inventar moda. Tanto que é neste ano que a Nintendo lança Metroid. E as duas equipes, a de Zelda e a de Metroid, estavam em bastante sinergia nessa época. Por isso, Zelda 2 tem essa ideia side-scrolling de combate, tal qual o primeiro Metroid teve. A expectativa da continuação era tão alta que a Nintendo poderia ter entregue apenas mais do mesmo. A ideia é top-down, mas vocês conhecem a Nintendo. Não basta deixar os fãs felizes. É uma empresa meio doida. Até hoje a Nintendo tem esse problema entre a equipe criativa, a equipe de marketing e a equipe corporativa. É como se fosse três empresas completamente diferentes. E naquela época também era assim. Como sempre, o Shigeru Miyamoto, o cara que é sempre doidão, experimentativo, decidiu junto com a sua equipe fazer uma experiência selvagem. A ideia era mostrar que o Nintendo era cada vez mais forte. No primeiro jogo, o Link era pequenininho no mapa. Neste, ele fica grande, literalmente um sprite como o Metroid, lutando em uma plataforma lateral. Esse Zelda é um dos primeiros Action RPG. Zelda sempre foi um Action RPG. Mas o que lá na frente iria se perpetuar com os Metroidvanias, tipo Symphony of the Night, você já conseguia ver um pouco aqui, no Zelda 2. Naquela época, a fórmula de Zelda ainda não era consagrada, só tinha tido um Zelda até então. Então aconteceu a síndrome da sequência experimental, o mesmo que aconteceu com o Mario. O Mario 1 e o Mario 2, não o Mario SA, o Mario 2 japonês, ele é muito mais difícil que o Mario 1, que virou o Mario Lost Levels. A mesma coisa com Zelda 2, ele é muito mais difícil que o primeiro Zelda. O motivo principal deles terem feito isso era a ideia de criar cenários mais elaborados durante o combate por causa do hardware do Nintendinho. Mas é a história do segundo Zelda. É a mesma de sempre, mas um pouco mais sombria. A história se passa logo após o primeiro Zelda, 6 anos após a derrota de Ganon, e resgatar a princesa nos eventos de The Legend of Zelda original. O Link fica perturbado com o aparecimento de uma marca no dorso da sua mão esquerda. E ao ver essa marca, a Impa, a ama de leite de Zelda, conta para ele a história de como, há eras atrás, o rei de Hyrule escondeu a terceira parte da Triforce. Sim, porque no Zelda 1 tem apenas a Triforce da sabedoria e a Triforce do poder. A Triforce da coragem, ela é apresentada neste Zelda. A Triforce foi escondida em algum lugar do palácio para protegê-la de todo o mal. Este rei anterior de Hyrule teve 2 filhos, uma Zelda e um outro filho. Esta princesa Zelda, ancestral da atual Zelda, e seria muito mais fácil se a Nintendo botasse numeração do nome, porque é muito tradicional famílias monárquicas terem o mesmo nome numa linhagem, mas com numeração. Zelda merda, Zelda Melo.
Um dia eu ainda vou fazer um vídeo assim. Este filho do rei ficou revoltado, pois o rei passou o local para a Zelda, não para ele. Ele pediu para um mago forçar a sua irmã a dizer a verdade. Depois de que ela se recusou, o mago lançou um feitiço poderoso sobre ela, colocando-a em um sono profundo. Só que graças ao poder da linhagem, o mago morreu logo depois. Só unindo a Triforce da Coragem, junto com a Triforce da Sabedoria e a Triforce do Poder, poderia acordar esta outra Princesa Zelda, que é uma ancestral da Princesa Zelda do primeiro jogo. E sim, a Nintendo é meio enrolada com histórias. Essa Zelda teria que ter tido uma filha antes de ficar em sono profundo, então ela deveria ser uma mulher adulta. Ou a Zelda atual é filha do príncipe terrível que tentou destruir a ancestral dela, o que seria pior ainda. Ou o rei teve uma terceira filha ou um terceiro filho que manteve a linhagem. Tá vendo que a Nintendo não explica nada? Então ele vai na missão para tentar encontrar as Triforces para acordar esta ancestral da Princesa Zelda. Este é um dos poucos Zeldas que nunca teve um remake, um remaster ou simplesmente um port atualizado. Quando a Nintendo porta, ela porta o exato mesmo jogo, porque ele é um dos Zeldas que a galera menos gostou, ele foi mais mal recebido. Mas eu até tenho um carinho muito grande por este Zelda. Ele é o único Zelda que tem experiência, que você literalmente farma poder. À medida que o Link derrota o inimigo, ele ganha pontos de experiência, como qualquer RPG, só que é um RPG de ação. Quando um certo número de pontos é alcançado, o Link aumenta de nível. A sua vida aumenta, o seu ataque fica mais forte ou a magia, até chegar no nível 8. O nível máximo de experiência é chegado no nível 8.000. E após chegar no nível máximo, toda vez que o Link consegue 9.000 pontos, ele ganha uma vida extra. Vocês perceberam que isso é um Action RPG? Isso é um Dark Souls 2D. Sim, já tinha outros jogos nesse estilo naquela época, mas este é o primeiro Zelda que tem essa pegada, e é o último. Não tem nenhum outro Zelda que tem pontos de experiência. Tanto que durante muito tempo, Zelda 2 era o Zelda com a pior nota no Metacritic. Uma nota 78, e para um Zelda 78 é muito baixo. Ele só foi superado pelo que eu também acho péssimo, que é o The Legend of Zelda Heroes of Triforce, que é aquele de Nintendo 3DS, que são 3 links, um vermelho, um verde e um azul, que eu joguei, mas realmente não é muito bom. Só que o Zelda 2 é um pouco cruel, porque ele é um jogo bom. Ele só não é um bom Zelda. A fórmula do Zelda tem dois modos clássicos. Ou o Zelda 3D, inaugurado por Ocarina of Time, que todo Zelda 3D é igual ao Ocarina of Time, mudando uma coisa em outra. Ou o Zelda top-down, que vem desde o primeiro Zelda, e todos os Zeldas principais em 2D são top-down, principalmente no combate, com exceção de Zelda 2, que ele é um top-down em via de regra no mapa, mas quando você encosta no inimigo, o combate começa. E isso é o que torna o Zelda 2 tão odiado, por ser difícil e diferentão. E a culpa é de quem? Do Miyamoto. O Miyamoto gosta de inventar. Ele queria criar um side-scrolling que usasse movimento para cima e para baixo com ataque e defesa. E por isso seguiu um sistema que não estava condizente com o Zelda original. O jogo inicialmente ia ser levado para ser um spin-off, mas nos últimos momentos do desenvolvimento resolveram levá-lo ao canon principal que estavam criando. O Miyamoto e a equipe propositalmente tornou o jogo mais difícil, pois o título fazia parte, de forma não oficial, de um grupo de jogos da Nintendo chamado de Nintendo Hearts, que eram jogos que a Nintendo propositalmente fez para serem difíceis, que são 3 jogos da própria Nintendo, que é o Punch-Out, o Zelda 2 e o Mario 2 Lost Levels. A Nintendo os fez para ser difícil, com o objetivo de tentar pegar o público mais velho, só que não deu certo. Em vez disso, o pobre do Zelda 2 se tornou um jogo esquecido com nota baixa. Só que ele é um dos meus Zeldas em 2D favoritos. Eu consigo entender que é mais complicado, que ele é difícil demais mesmo pra quem não tá acostumado. É meio chato a transição de toda hora, de jogo top-down pro combate, top-down pro combate. Era melhor que ele fosse só em side-scrolling, ia ser melhor. Como o Metroid fora. Zelda poderia ter sido o primeiro Metroidvania, porque ele tem a ideia de leve trás de itens, já perceberam isso? Só que não em um mapa que rola, e sim no mapa top-down. Mas se você pegar as características dos Metroidvanias, que são 5 principalmente. Primeiro, o mapa tem que ser aberto e tem que ter leve trás de itens. Segundo, ele tem que ter elementos de RPG ou ser um RPG pleno. Terceiro, ele tem que ser side-scrolling. Quarto, ele tem que ter uma história interessante. E 5, ele tem que ter um sentimento de progressão. E o Zelda 2 cumpre todos estes requisitos. Então, Castlevania Symphony of the Night não é o criador dos Metroidvania. Foi Zelda 2, antes mesmo de Metroid ou Castlevania. Claro, eu tô brincando. Apesar de ser muito parecido, essa ideia do mapa principal ser top-down descaracteriza completamente o Metroidvania. Mas eu gosto de pensar que Zelda talvez fosse o Metroidvania, o Zelda 2. Eu fico pensando nos tipos de sequências que a Nintendo poderia ter criado, que não criou porque Zelda 2 não foi bem. Enquanto o Zelda 1 vendeu mais de 6 milhões, o Zelda 2, The Adventure of the Link, não passou de 4 milhões.
e por isso, infelizmente, ele foi relegado ao esquecimento. Queria muito que a Nintendo relançasse Zelda 2 com gráficos atualizados, igual eles fizeram com o Link Awakens, só que na ideia de side-scrolling 2D. E que a Nintendo, como ela gosta de inventar vários spin-offs doidos, fizessem uma série de RPG de Zelda nesse estilo, eu gostaria muito. Mas acho bem difícil. A Nintendo está bem focada em spin-offs da Zelda sendo a protagonista, que é outro jogo muito bom, diga-se passagem, Zelda Ecos da Sabedoria, mas não estamos aqui para falar dele. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente e vire membro. Obrigado, até a próxima. E felizmente, ou infelizmente, nunca haverá um outro Zelda 2.